Esse é o 8º sermão que nós temos, seguindo esse tema maior. Uma única escolha muda tudo. E eu tenho sido absurdamente compelido pelo Senhor por essas reflexões, tenho sido absurdamente edificado, constrangido, advertido pelo Senhor. E isso tem me feito deter-se aqui ainda mais nesse tema do capítulo 8, especialmente esse que nós temos refletido ultimamente. Esse é o segundo, sobre, de forma mais específica, as escolhas, né? Então nós refletimos sobre o fato de que fica muito evidente aqui no texto, versículo 1 a 3, a sabedoria ela clama para ser ouvida, ela não está escondida, nós tampamos os ouvidos, nós cerramos os punhos para combatê-la, para agredi-la. Irmãos, olha, eu poderia refletir mais uma vez sobre isso várias vezes, aplicando a experiência pastoral, né? Como é que dificilmente nós vamos dizer que nós contendemos com a sabedoria de Deus. Mas nós criamos artifícios para contender com a sabedoria de Deus sem que nós sejamos culpados disso. Então, por exemplo, nós dizemos assim, nós colocamos defeito nos veículos que são sabedoria de Deus. Nós colocamos defeitos nas estradas por meio das quais a sabedoria de Deus chega até nós. O tom de voz não foi bom, as palavras usadas não foram adequadas, não deveria ter dito dessa forma. Quem nunca disse, olha, o pastor falou o que é certo, mas a forma como ele disse não deveria ser desse jeito. E ao invés de constranger o meu coração, me deu raiva. Então é assim que a gente contende com a sabedoria de Deus. Ora, se nós suspeitássemos de nós mesmos tanto quanto deveria, nós nos acharíamos estúpidos, tolos e ignorantes diante do fato de que nós contenderemos com a sabedoria de Deus brigando com Deus. Seria muita estupidez, não é? Nós não brigamos com Deus, nós brigamos com a jumenta de Balaão, nós brigamos com os veículos de Deus, nós não brigamos com Deus. Deus não vai aparecer diante de nós, numa sarça ardente, e nós brigamos com Ele. É óbvio que não. Mas olha como nós somos enganados por nós mesmos e nós gostamos disso. Nós realmente gostamos de ser feitos estúpidos, tolos, simples, imprudentes, pelo simples fato de que a reflexão está tão latentemente estampada diante de nós, e nós simplesmente gostamos de sermos feitos imprudentes, simples, tolos, porque está na cara. Para nós sermos encurralados diante dos nossos raciocínios, nós só precisamos raciocinar, de fato mesmo. Então, nós contendemos contra a sabedoria de Deus. Ela grita, ela levanta a voz, ela nos encurrala, mas nós somos aqueles que constantemente dizem não, constantemente, e está tudo bem, mas nós não vemos problemas nisso. E talvez essa seja uma das mais aberrantes realidades diante daqueles que dizem temer a Deus, buscar a Deus e amar a Deus. É o fato de que a voz de Deus não está calada. A voz do Senhor não está escondida. E esse é o ponto inicial, porque daqui a sabedoria começará a gritar. Ela começará a proclamar suas verdades. E a linguagem que ela usa é justamente essa. Ela procura, ela grita, ela se faz audível, ela encurrala. Mas mesmo assim, nós contendemos com ela. Versículo 4 e 5 nós refletimos sobre aqueles que precisam de sabedoria, e é toda a humanidade, mas mais especificamente, aqueles que receberão são aqueles que entendem que precisa dessa sabedoria. As motivações para ouvi-la não somos nós que ditamos. Nós refletimos sobre isso. Entenda, essa também é uma realidade. Nós determinamos os motivos pelos quais nós ouviremos a sabedoria. Nós contendemos contra ela e nós determinamos. Então nós determinamos o motivo pelos quais
nós receberemos sabedoria. E nós, então, contrariamos os motivos que o próprio Deus dá para isso. Então, nós chegamos ao ponto da reflexão, e essa reflexão do versículo 13 é uma consequência dessa reflexão do versículo 12. Nós fazemos do nosso coração habitação para um hóspede. Pegando a sequência e o tema que foi colocado para a nossa reflexão, escolhas revelam o temor do Senhor, esse hóspede tem que ser quem? O temor do Senhor. Tem que ser o Senhor e, obviamente, aquilo que abraça o Senhor é o temor dele. Nós podemos ter vários hóspedes. Aquele que deve habitar o nosso coração é o temor do Senhor. Nós precisamos edificar o nosso coração, preparar o nosso coração para temer a Deus somente. Eu enviei para vocês, de forma escrita, um resumo daquilo que nós vimos no domingo passado, refletindo especificamente sobre o versículo 13 aqui. Hoje nós vamos continuar, não vamos terminar essa é a exposição número 72 de Provérbios, mas nós vamos ter uma próxima exposição refletindo especificamente, fazendo a exposição especificamente do versículo número 13, observando aquilo que Deus abomina, o caminho, aquilo que cria o caminho que Deus abomina e as consequências disso, né? Isso, se Deus permitir, será no próximo domingo. Então, o versículo 13, que é o texto da nossa reflexão de hoje, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o caminho mau e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. Então vamos orar mais uma vez, suplicar ao Senhor que baixe as nossas guardas, que proteja o nosso coração de nós mesmos e nos exponha a Ele. Nosso Senhor, obrigado por continuar bradando nos nossos ouvidos. Obrigado por continuar fazendo a Tua voz audível. Nós rogamos as Tuas misericórdias, suplicamos o Teu perdão, se nós não estamos recebendo como deveríamos receber a sabedoria do Senhor. Se nós estamos contendendo contra ela, nós somos muito habilidosos com isso, ó Deus. Nós elaboramos grandes discursos. Nós temos muitos argumentos para isso, muitos. E isso, sem sombra de dúvidas, é o mais assustador, ó Deus. Nós temos absurdos, inúmeros argumentos tão trabalhados, rebuscados, logicamente pensados, profundamente compreensível para aqueles que estão ao nosso redor. Com eles, facilmente, nós angariamos cúmplices, ó Deus, sem que percebamos que a simplicidade de seguir ao Senhor exige somente que nós baixemos as nossas guardas e ouçamos a Tua voz, rogando que ela nos exponha para percebermos o quanto nós carecemos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender isso um pouco mais, ó Deus. Por Tua misericórdia e graça, por Tua bondade e amor, e para a Tua exaltação, mesmo que seja por meio da nossa humilhação, ó Senhor. É o que rogamos a Ti, não por causa de nós, mas por causa de Cristo, o nosso Senhor e Rei. Amém. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Observe esse alerta aqui do versículo 13. Ele reverbera o tema: escolhas revelam o temor do Senhor. Revelam a inexistência do temor do Senhor, revela a fragmentação do temor do Senhor, revela a escassez do temor do Senhor, a fragilidade, a dormência do temor do Senhor ali, e revela um temor que pode não ser do Senhor, né? A lógica de observar esse provérbio, é a de que, assim como nós escolhemos o que agrada a Deus, e nós somos muito ousados para isso, digamos assim, nós somos muito intencionais para isso, talvez, mas o oposto, que é o que é dito aqui, nós não fazemos com frequência. É por isso que nós vamos refletir hoje especificamente sobre isso. Porque a lógica deveria ser, por exemplo, nós buscamos santidade, nós buscamos piedade, intimidade com Deus, nós buscamos
a mortificação, nós buscamos comunhão, nós buscamos a vida na igreja, então nós buscamos coisas que agradam a Deus. Mas a lógica deveria ser, com a mesma intensidade, desprezar o que Deus abomina. E é aqui que nós erramos. Especialmente por inúmeros fatores que vai ser estabelecido aqui, mas especialmente por causa dessa aparente prudência que nós queremos exibir constantemente. Essa cultura de politicamente correto que atinge a igreja com constância absurda. Então, a lógica deveria, na mesma intensidade, intencionalidade que nós escolhemos agradar a Deus, nós deveremos desprezar o que Deus odeia, o que Deus despreza, o que Deus abomina. Esse é o termômetro e a baliza para a escolha ou as escolhas daqueles que temem ao Senhor. Então nós não somente escolhemos o que agrada a Deus, mas nós escolhemos odiar aquilo que Deus odeia, desprezar o que Deus odeia. Nós deveríamos fazer isso com absurda contundência que Deus também expressa. Nós já ouvimos muito sobre aquilo que agrada a Deus, nós lemos livros sobre aquilo que agrada a Deus. Agora, a integridade do nosso temor precisa ser revelada em odiar aquilo que Deus detesta. Esse versículo fala especificamente sobre isso, com inúmeros argumentos, com inúmeros atributos para mostrar o que Deus odeia, o que Deus abomina. E aí, eu acho que grande parte disso é porque a gente não entende o que significa o ódio de Deus, a abominação de Deus, né? Mas, entenda, qual é o temor que agrada a Deus? E essa pergunta, ela é terrível, por causa da nossa cultura, ela é absurdamente importante, especialmente porque nós vivemos num tempo de muita ficção, num mundo muito ilusório, numa realidade de ilusão, numa realidade de hipocrisia, de falseamento de tudo, falseamento de sucesso nos negócios, falseamento de felicidade no casamento, falseamento de contentamento, falseamento de amor e educação e de responsabilidade com os filhos. Isso atinge o falseamento do nosso caráter, personalidade e piedade. Nós estamos refletindo muito sobre isso à noite nas exposições das epístolas pastorais. Mas essa é a realidade. Então, isso coopera para que a gente seja os melhores sabotadores de nós mesmos. A gente costuma conversar constantemente sobre o avanço da IA, né, da inteligência artificial. Eu acho assim que é muito estúpido pensar que o homem vai conseguir criar algo que seja superior ao que Deus criou. Não tem como. A criatura nunca vai conseguir criar algo que seja melhor do que Deus criou. Então, nós não vamos criar algo que torne a humanidade obsoleta, porque foi Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Não há nada mais perfeito do que isso. Não chega a um ponto da criatura criar algo melhor e mais perfeito do que o Criador. Então, isso é loucura. Agora, eu creio sim que a inteligência artificial vai deixar a humanidade mais burra, mais obsoleta. Em qual sentido? Porque vai dar para ela tudo aquilo que ela quer. Facilidade e conforto. Vai dar. Daqui a pouco as pessoas não estão correndo para fazer mais curso de inglês. Para quê? Passar 4 anos? 5 anos? Passar uma vida estudando outro idioma? Se eu posso pegar um fone de ouvido e ter tradução simultânea? Para quê? As pessoas não querem mais ler livros e fazer resenhas porque podem fazer isso com inteligência artificial. Para que eu vou ler um livro de 300 páginas, de 400 páginas, se eu posso pegar resumos de 4 páginas, resenhas de 5 páginas? Olha, eu passei tantos anos estudando para conseguir o meu nível superior. Quer dizer que eu só terei o meu conhecimento chancelado se eu fizer um trabalho de conclusão? Não, eu posso conseguir isso também com muita facilidade. Então, é aí que a inteligência artificial vai deixar a humanidade obsoleta, porque vai dar a ela aquilo que ela pecaminosamente anseia: facilidade, conforto, comodidade. Então, talvez a gente não consegue entender como isso se harmoniza com a nossa busca por conforto.
Por exemplo, você não faz exercício porque você quer conforto. Você come o que você quer porque você quer conforto. Você não sai de algumas inércias de ociosidade e preguiça porque você quer conforto. Você acha que isso vai redundar em quê? Você deixa brechas, portas abertas. E você vai criar inúmeros argumentos para que você abrace o seu conforto. O primeiro deles vai ser o quê? É a produtividade. É por causa da produtividade. Então, assim, com esse tempo aqui eu posso fazer outras coisas. Mas você não faz, você se torna mais preguiçoso e ocioso. Você não faz! E nesse sentido, sim. Nesse sentido, a inteligência artificial vai detonar. E vai colocar algumas pessoas no topo deles, que não serão os burros, não serão os ignorantes, que são aqueles que produzem, que são a mente por trás da inteligência artificial. E a grande humanidade será os seus bonequinhos, as suas marionetezinhos, os seus fantochezinhos. E aí sim, nesse sentido, então ela pegará aquilo que nós tanto ansiamos. Eu acho um insulto à inteligência artificial achar que sabe mais do que eu. Eu acho um insulto mesmo. Mas é muita prepotência, né? Quem foi que fez ela? É muita prepotência ela achar que eu vou usá-la por causa da minha preguiça, por causa do meu conforto. Eu acho muita prepotência dessa bicha, não é não? É demais, de forma alguma. Mas é um insulto para mim, né? Deveria ser para nós também. Nos julgar que alguém pode olhar para nós e assim, olha, tu quer facilidade, né? Tá aí. Olha, tu quer muito conforto, né? Tá aí, ó. Ó, tu quer comodidade, tá aí. Então eu vou dar o que tu quer. Tu vai se tornar o meu escravo. Então, esse é o grande artifício do marketing. Criar em nós necessidades. Quando ele cria em nós necessidades, nós passamos a não viver sem. Por exemplo, tira o WhatsApp das empresas hoje. Acabou. Acabou. Quando para o WhatsApp, você vê logo a notícia no outro dia. O Brasil teve prejuízo de milhões, não sei quantos milhões, perdendo seus negócios. Então, esse é o grande ponto. Criar necessidades e fazer com que essa necessidade ela se torne parte da nossa vida, que cria em nós dependência e então nós somos fisgados. E aí sim eu acho que a inteligência artificial e todos os mecanismos que nós não temos controle, mas ele nos controla, eles sim acabarão conosco por causa da nossa pecaminosidade mesmo. Nada deve nos controlar, irmãos. Nada. Nós temos que ter o controle sobre tudo. Nada pode nos levar a uma dependência da qual nós não poderíamos viver sem. Nada. Nada, nada, nada. Nós temos que ter o controle de tudo. Então, nós podemos usufruir tudo? Obviamente. Tudo. Tecnologia, inteligência artificial, meios de comunicação, mas não ao ponto dessas coisas terem a ousadia de que eu sou seus escravos. Terem a ousadia de julgar que eles me têm no controle das suas mãos. Que eles controlam a minha produtividade, a minha vida, o meu desempenho, a minha dependência. Nada. Então, observa como a tecnologia ela assume características divinas. Ela assume características onipresentes, onipotentes. Observa como isso acontece. E aí sim, nesse sentido, a nossa pecaminosidade abre um leque assim absurdo para a nossa própria desgraça. Mas por quê? Porque nós somos a geração do conforto, irmãos. Nós somos a geração que querem fazer investimentos e ficar milionário simplesmente para não trabalhar. Quantas promessas dessas não tem na rede social? Nós somos essa geração de ficar milionário para viver de renda e não trabalhar. Nós somos esses. Nós somos essa geração. É muito atrativo para nós isso. Então, aí sim, essa era de falseamento, de hipocrisia acaba nos atingindo completamente. Voltando aqui para a nossa reflexão. Qual é o temor que agrada a Deus? O temor que agrada a Deus é aquele que espelha o céu e a eternidade. Esse é o temor que agrada a Deus. Ele não é preso em conceitos e receios terrenos. O temor que agrada a Deus não pode ser maculado
não pode ser desculpado, não pode ter manipulações terrenas. E isso acontece quando nós misturamos o temor a homens e o temor ao Senhor. Quando nós tememos, quando é que nós temos temor a homens? E aqui é o ponto que a gente já começa a refletir por que a gente não odeia o que Deus odeia. Por que a gente não odeia o que Deus odeia? Porque nós tememos não ser aceitos. Porque nós tememos não ser valorizados. Porque nós tememos não ser tidos como prudentes, como mansos, como serenos, como piedosos, como santos, perante todos. Nós tememos isso. Então, por temer a isso, nós gostamos do que Deus gosta. Eu estou usando linguagem especificamente do nosso dia a dia, da realidade humana, para a gente entender esses conceitos de Deus. Mas nós vamos entender que, quando falamos de Deus, especialmente daquilo que Deus odeia, não é sentimento, mas é o estabelecimento da sua justiça. O que é que nós fazemos? Quando nós tememos, quando nós odiamos o que Deus odeia, nós desprezamos o que Deus despreza. Quando nós não fazemos isso, é simplesmente porque nós tememos não ser aceito pela criatura. E isso quer dizer que o nosso temor a Deus, ele não pode ser baseado no nosso egoísmo, ou mesmo nas nossas necessidades. Imagine aí, é o seguinte, eu faço negócios com alguém que foi excluído da igreja. E aí eu não posso me indispor com essa pessoa. Eu não posso. Porque senão vai prejudicar os meus negócios. Vai prejudicar o meu ambiente de trabalho. Vai prejudicar os meus relacionamentos com outras pessoas. Vai prejudicar o meu dia a dia. Eu não posso fazer isso. Então essa pseudo-prudência, na verdade, é uma testificação de que nós não tememos o Senhor. O temor do Senhor, irmãos, ele não divide o foco. Nós aparecemos apenas para temer, mas é Deus que é exaltado. Portanto, o temor que agrada a Deus é um temor que replica a justiça de Deus. A justiça de Deus tanto se regozija naquilo que é o ideal de Deus, como abomina aquilo que não corresponde ao que é o ideal de Deus. Essa é a grande máxima. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em odiar o mal, em abominar o mal. Então nós precisamos compreender o que é esse mal e o que é esse mal contrastado diante do ser justo e santo de Deus. Então entenda, o ódio aqui, o desprezo aqui de Deus não são sentimentos como nós somos. Nós pensamos que se nós considerar alguém abominável, as suas práticas abomináveis, considerar o ódio diante de algumas práticas, nós já pensamos num coração inflamado, num coração apaixonado de ira. Conosco é assim. Com Deus, obviamente, não é assim em nenhum centímetro do nosso pensamento. Isso é algo que nós não compreendemos muito bem, e eu acho que por não compreender muito bem, nós não entendemos. É por isso que com muita facilidade nós vemos cúmplices de pessoas pecaminosas, nós vemos panelinhas, patotas, nós vemos aglomerações. É por isso que com muita facilidade você vai resolver casos difíceis, às vezes em assembleia, e aí grupos se formam, mesmo diante do pecado sendo exposto. E aí eles pegam um atributo de Deus e colocam para defender aquele pecador impenitente, rejeitando outro atributo de Deus. Eles falam da misericórdia de Deus, eles falam da bondade de Deus, mas eles rejeitam o outro atributo, que é a justiça de Deus. E é justamente por causa disso, porque nós não compreendemos quanto nós deveríamos compreender. Entenda, abominar, odiar, desprezar aquilo que Deus odeia, não é uma falta de controle em Deus. Não é uma falta de serenidade. Isso acontece conosco. Mas com Deus não é assim. O ódio de Deus descreve a sua reprovação devida a algo ou a alguém que são contrários à sua justiça. É justamente por não se enquadrar ao ideal dele, aquilo que agrada a ele, a uma verdade estabelecida nas Sagradas Escrituras. Essa deve ser a nossa convicção. Meu irmão, eu acho muito interessante assim, a sua amizade, gosto de conversar com você, sabe?
Nós já fizemos muita coisa juntos, nós temos uma história juntos, eu lhe conheço há tanto tempo, mas existe um limite para a minha devoção a você. Existe um limite. Talvez, e eu peço até perdão, que esse limite nunca ficou claro para você. Porque se ficasse claro para você, você não ia requerer de mim cumplicidade diante da afronta de Deus. O que é um insulto também. Pode ser um erro meu em não deixar estabelecido. Olha, nós temos a nossa amizade no casamento, meu irmão. Você tem que ser assim com o seu cônjuge. Você tem que ser assim com seus filhos. Você tem que ser assim entre parentes. Você tem que ser assim. Em todo tipo de relacionamento, quando comparado a Deus, há um limite de cumplicidade, de fidelidade. Há um limite. Esse limite, ele é visto quando chega no campo de Deus, quando chega em causar algum tipo de concorrência ao seu coração em relação a Deus. Então, esse é o limite. Então, quando nós estamos num relacionamento como esse, e aqui entenda, irmãos, apesar de falar em apenas poucos minutos isso, eu sei que isso é tão complexo para a nossa realidade, porque nós deixamos ser seduzidos muito fáceis, muito fácil. Nós nos tornamos cúmplices de pecadores por causa dos afetos que nós desenvolvemos, por causa das emoções que nós desenvolvemos, e nós pensamos, parece que nós nos tornamos pessoas sem raciocínios redentivos, eternos, porque quando nós estamos enredados por uma amizade, quando nós estamos enredados afetivamente por um relacionamento, nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos completamente de quem deve ser o foco da nossa fidelidade. Nós esquecemos. Oh, irmãos, quantas vezes isso aconteceu aqui, quantas vezes isso aconteceu em tantas igrejas. Essa é a realidade do relacionamento humano. Essa é a realidade. Pessoas que cospem em Deus por causa de uma amizade, por causa de um namoro, por causa de um casamento. Pessoas que tripudiam diante da cruz por causa disso, por causa dessa falta de percepção. Existe um limite. No nosso relacionamento com Deus, o limite é a morte. No nosso relacionamento com os homens, o limite é Deus. E tudo aquilo que contempla Deus. Se chega a um ponto do seu namorado, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu patrão, de qualquer um com que você se relaciona, de você perceber que, olha, ele se acha com tanta intimidade que ultrapassou um limite. Por que ultrapassou esse limite? Ou por ousadia pecaminosa, ou porque eu não deixei esse limite evidente. E aí, nós temos que ser ousadamente prudentes nesse sentido. Não uma prudência pecaminosa que muitos buscam hoje, mas uma prudência para o nosso relacionamento com Deus. Olha, eu acho que eu não deixei muito evidente aqui quem tem a posse do meu coração. O que você está me pedindo, o que você está fazendo, o seu comportamento ultrapassa um limite que eu não estou disposto a pegar em suas mãos para ultrapassar. Eu não estou disposto. Não. Isso aí afronta os meus princípios. Isso aí afronta a minha fé. Isso aí afronta o temor do meu Senhor. Se eu permitir que esse limite seja ultrapassado, o temor do Senhor que eu tenho no meu coração será corroído um pouquinho. E à medida que eu der espaço, ele será corroído um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Não, mas olha, entenda, é só dessa vez. Eu não posso. Não posso. É só uma escolha, lembra? É só uma escolha. Eu não posso permitir. Eu não posso ousar, não posso me dar o luxo de permitir isso. Então, entenda, é isso que nós precisamos replicar. A percepção de Deus de ódio, de desprezo, do que é abominável. Os salmos falam sobre isso. Os salmos imprecatórios falam sobre isso. Nas Sagradas Escrituras, quando nós ouvimos salmos imprecatórios, orações imprecatórias, nós não temos ali orações pecaminosas, irmãos. Não são orações pecaminosas. Se nós entendêssemos que todo aspecto de ira fosse pecado, nós teríamos orações pecaminosas ali. Olha, isso aqui eu não vou nem orar, não vou nem ler, porque é um pecado.
É um pecado. Paulo, quando está falando a respeito da santidade na segunda parte da carta aos Efésios, no capítulo 4, ele mostra que um dos aspectos de santidade é a ira com que Deus tem ira. Ele diz, irai-vos e não? Olha, é possível se irar e não pecar. É possível se irar não permitindo que o seu coração seja inflamado, seja tomado, diante da percepção que Deus foi afrontado. Deus foi afrontado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... Quando é que a minha ira dá lugar a ser tentado, irmãos? Quando eu deixo inflamar o meu coração. Então entenda, quando eu tenho convicção para combater aquilo que Deus abomina, não é porque há uma ira. A minha contundência não é uma raiva, é convicção absoluta. Mas nós temos vários estereótipos que deturpam isso. O tom de voz muda, a aparência de ser sereno, a aparência de que aquilo ali foi um mero lapso. Ora, quantas coisas vocês conseguem descrever nas Sagradas Escrituras que pode ter sido um mero lapso e Deus julgou abominável? Quantos acontecimentos podem ser obtidos como um mero lapso? Imagine um mero lapso, um mero vacilo diante de um Deus que é supremamente bom, que é infinitamente santo, que é infinitamente justo. Um grão corrompe e corrói a nossa percepção disso. Um grão. Então, para a gente, é um mero alguma coisa. Ora, Uzá, quando foi tomar a arca, foi um mero espasmo. Tocou na arca. O que foi que aconteceu com ele? Deus foi prudente? Opa, sua intenção foi boa, não foi? Eu sei que foi automático. Você acha que Uzá pensou? Agora eu vou pegar essa arca porque eu vou mostrar para Deus que eu zelo para que a arca não caia na lama. Não teve nem tempo disso, irmãos. O carro tropegou ali. Rapaz, como é que nós faríamos? Como é que você faria com seu filho? Como é que você faria com seu cônjuge? Olha, eu sei que não foi sua intenção. Sei que foi só um... Você nem pensou, né? Eu sei. O que foi que aconteceu com ele? Morreu. O que foi que aconteceu com Davi? Davi ficou com raiva de Deus. Ficou triste, não ficou, Davi? Mas Davi não ficou com raiva de Deus, não. Davi não rejeitou a Deus, não. Mas nós fazemos isso. Só que nós não temos coragem de dizer que ficamos com raiva de Deus, então nós dizemos que ficamos com raiva de quê? Aquela igreja é muito má. Muito legalista. Se acha muito santa. Não é assim que acontece, irmão? É assim que acontece. São os raciocínios elaborados que nós usamos para contender contra a sabedoria. E o pior não são os raciocínios. O pior é justamente o fato de que nós somos convencidos por ele. Isso é mais assustador. É isso que assusta. Nem aquele caso da mulher que estava na janela do avião e a mãe quis dar o lugar para o filho. Sabe o que é o pior? Eu vou dizer duas coisas que são piores. O pior é que o pai do menino estava na outra janela. O pai do menino estava na outra janela. E o pior ainda é que a mãe estava falando com a convicção tão absurda de que ela estava certa. Foi isso que me assustou. Porque ela realmente acreditou que ela estava certa. Agora, não julguem. Porque nós fazemos isso. Só que nós fazemos isso com uma forma mais piedosa. Você faz isso contra as pregações aqui. Quantas vezes você já questionou as palavras que saem daqui? Quantas vezes? Porque expôs o seu coração, expôs a feiura do seu coração que você não queria ver. Quantas vezes numa conversa simples,
Quantas vezes numa exposição simples, os seus sonhos, os seus projetos foram contrariados e você debateu com o pregador no seu coração, no ato da pregação? Quantas vezes? Você faz isso. Você faz isso. Isso é o quê? Isso é lutar com Deus. Isso é escassez de temor do Senhor. Falta de percepção do que é aquilo que Deus abomina. Então, entenda, quando a justiça de Deus ela é pautada em nossa própria justiça, o que é um erro absurdo, nós não conseguimos perceber a profundidade da justiça de Deus e considerar que a nossa justiça é plenamente o reflexo da justiça de Deus. Então, nós zelamos pela justiça de Deus, apesar da nossa percepção de justiça. Olha, eu sei o que... Entenda, eu não consigo considerar realmente que você é tão má assim, né? Você é tão perverso assim. Mas o que você vê, isso foi errado. Foi errado. Isso é fato. Então, quando a justiça de Deus é pautada por nossa própria justiça, ela se torna injusta, irmão, simplesmente porque esse tipo de justiça é boa apenas para nós mesmos. Porque são baseados naquilo que nós definimos o que é bom. Por isso, quando o nosso desprezo, a nossa reprovação e ódio aponta para nós e não para Deus, é aí que nós perdemos o controle, nós temos o nosso coração inflamado, não porque Deus é zombado, mas porque nós fomos atingidos. Então entenda, eu não estou dizendo que nós devemos ser impessoais nisso, mesmo imparciais nisso, é impossível. É impossível ser impessoal e imparcial. Pelo contrário, a nossa mais absurda convicção e a nossa mais absurda postura é a de que, com a mesma intensidade que a justiça de Deus for atingida, nós devemos também exercer esse ímpeto de expor essa justiça sendo atingida, porque nós estamos indivisivelmente unidos a Cristo. Essa é a união mística entre o crente e Cristo Jesus. Impossível ser dividido. Nós estamos unidos a Cristo de tal forma que Ele completará a sua obra em nós e nós não seremos tomados por Satanás, por nossa própria carne, nós seremos preservados até o fim. E o que garante isso é essa união que nós temos em Cristo Jesus, impossível de ser dividido dele. Impossível de ser divorciado. Então não tem como ser impessoal, imparcial. O fato é de que se o nosso Senhor for difamado, nós somos. Se o nosso Senhor for maculado, nós somos. Se o nosso Senhor for rejeitado, por que nós queremos ser aceitos, irmãos? Porque nós queremos ser aplaudidos. Porque nós queremos ter tantas amizades. Porque nós queremos ter tantos amigos. Nós não abrimos concessões para ter amizades, para ter amigos com aqueles que reprovam Deus. Esses dias eu estava tentando assistir um filme bem aclamado aí, e que eu queria assistir, né? Eu gosto muito de filme, talvez o meu entretenimento é filme mesmo, série, filme. E eu tentei assistir, e aí eu fiquei lutando comigo, né? Com as minhas convicções, minha consciência, porque eu queria assistir. E eu já sabia que o filme não dava para assistir. Mas eu fiquei tentando. Eu vou tentar, vai que não é tão ruim assim. E aí apareceu a primeira zombaria de Deus, né? E eu, mas é só essa, né? Vai ser só essa. Vai passar outra, só essa. Eu acho que nos primeiros 5 minutos teve mais zombaria do que eu poderia imaginar e como eu queria assistir esse. Não vou poder assistir. Né? Aí tirei lá. Tirei, não vou assistir. Né? Renúncias. É aquilo que nós não podemos desfrutar. São concessões que nós não podemos fazer. Então, entenda, essa linguagem pesada usada por Deus, que Deus abomina, que Deus despreza, que Deus odeia, que Deus rejeita, assevera o rigor com que Deus despreza algo, irmãos. Observa,
Abre em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor. Deuteronômio 12, 31. Teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, e aqui está falando a respeito do porquê Deus mandou dizimar os cananeus. Crianças, mulheres, idosos. Não foi porque Deus ficou com inveja, não foi porque Deus ficou com a raiva apaixonante. Foi justamente porque afrontou a sua justiça e o seu ser. Porque tudo aquilo que odeia eles fizeram, ele a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Amós capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo, e aqui ele já está falando no contexto daqueles que iam para o cativeiro. Está falando já do povo de Deus. Aquele povo que não dizimou o povo pecaminoso para tomar a posse da terra, se tornou igual ao povo que Deus os alertou. Eles se acharam mais prudentes, talvez isso deveria soar aos nossos ouvidos, né? Deus mandou dizimar, eles não dizimaram. Por quê? Porque eles foram mais prudentes, né? Nós podemos fazer deles os nossos escravos. Nós teremos o nosso próprio povo como escravo? Não! Por que nós vamos acabar com eles se nós podemos ter escravos? Eles podem nos ajudar no trabalho. Então, nós somos mais prudentes do que Deus, mais sábios do que Deus. Deus os alertou e depois de quase 1.800 anos, eles se tornaram iguais ao povo que Deus os mandou rejeitar. Igualzinho, Amós 5, 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. Então, observa, é possível haver uma solenidade morta, uma solenidade podre. Versículo 6, capítulo 6 de Amós, 6, 8, diz assim: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e esse termo usado para Deus mostra esse Deus da batalha, o Deus que batalha, o Deus que vence, o Deus dos exércitos, e diz: abomino a soberba de Jacó, de Israel, né? E odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Oséias, capítulo 9, versículo 15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal. Está falando agora do povo de Deus. Porque ali passei a aborrecê-los. Ora, eles estabeleceram locais de adoração e não a cidade santa, e não a terra santa. E eles consideraram que eles mesmos poderiam estabelecer os meios através dos quais Deus iria ser adorado. Isso aqui a gente atribui claramente hoje ao princípio regulador do culto. É Deus que diz como ele quer ser adorado. Os elementos do culto são estabelecidos por ele, não por nós. Nós não determinamos o que agrada a Deus. Eu aborreço. Agora, diz, eles estabeleceram isso quando eles, depois de tomar posse da terra, tiveram as suas tribos divididas depois de Salomão. Começou por Salomão, especificamente. Seu filho só completou aquilo que já havia começado em Salomão. E esses locais de adoração eles foram estabelecidos porque não tinha mais acesso à cidade santa. E eles assim consideraram que poderia. Agora, quanto tempo eles passaram praticando isso? Quanto tempo? Considerando realmente que estava agradando a Deus. E o que Deus diz aqui? Aborreço. Toda a malícia que se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Só que isso veio desde quando eles tomaram posse da terra. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Então, observe que é justamente isso que o sábio destaca aqui. A justiça de Deus revela o que Deus abomina. A justiça de Deus, irmãos, não revela somente o que agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é abominar, é odiar, é aborrecer algumas coisas. E isso deve estar na base do nosso coração. Porque, sabe, uma das coisas piores que tem é você
caminhar com pessoas que não entendem isso. É muito ruim isso. Isso divide igrejas. Imagine como Satanás, isso é o que mais divide a liderança. Imagine como Satanás toma lugar nisso. Imagine aqui, eu sou aqui muito explosivo, né, no sentido de falar mesmo, de expor mesmo, de exortar quando tem que exortar, de chamar atenção quando tem que chamar, de não ter reservas ou reticências para expor o pecado, e com palavras muito duras para entender a agressividade disso. Aí vem alguém e diz assim, cara, olha, vem alguém, sei lá, pro presbítero e diz assim, mas eu gosto tanto de você, cara, porque você não expõe desse jeito, sabe? Você fala de uma forma mais doce, você fala de uma forma que não soa tão agressiva, isso. Agora o pastor não, o pastor ele acaba com a gente, cara. Ao invés de resgatar a gente, ele faz colocar mais lenha na fogueira, esse jeito dele, né? Se o presbítero não tiver convicção, se o presbítero não tiver a mesma percepção da justiça de Deus, das malícias da carne, ele pode muito facilmente ser enredado. Muito facilmente ser enredado. Agora, se isso acontece no nível daqueles que se dedicam à palavra de Deus, quanto mais acontece no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. E é isso que acontece tantas e tantas vezes, irmãos. Tantas e tantas. A nossa baixa percepção de odiar aquilo que Deus odeia cria brechas no nosso coração para ser cirandado, para ser enredado. Mas o pastor falou contigo daquele jeito. Rapaz, o irmão falou contigo daquele jeito. Não precisava, não. Eu acho que não precisava. Você acha que precisava daquele jeito? E aí vai tomando. Por quê? Porque o nosso senso de desprezo do que Deus abomina é muito pobre, é muito baixo, nos falta convicção. A nossa fidelidade ao Senhor não envolve somente amor, compaixão, empatia, misericórdia, mas envolve ódio também, irmãos. Desprezo também. É o que ele diz no restante do versículo. O que é que ele abomina? A soberba, a arrogância, o mau caminho. O mau caminho sintetiza tudo aqui. A boca perversa. Eu os aborreço. Ora, uma fé baseada em conceitos afetivos, irmãos, que é o que nós temos hoje, conceitos afetivos, conceitos românticos, não consegue compreender essa realidade, não. E ao que parece, a nossa asepsia moral, a nossa asepsia espiritual, se julga elevada demais para se irar. Nós criamos estereótipos para isso. As pessoas falam com a voz fresca. Já viram pessoas falando com a voz fresca? Voz mansa. Uma voz tão suave. Uma voz tão aveludada. E diante de mal sendo expostas. É mesmo, meu filho. É mesmo. Eu não consigo nem fingir essa voz, irmão. Eu tento, mas não consigo, não. É mesmo. Mas por que você fez isso? Vamos analisar a situação. Vamos. Eu não consigo, não, mas eu escuto, né? A gente cria até estereótipo. Veja padres falando. Não é padres falando. Né? Você tem vontade de dormir. O padre fala aqui no meu ouvido para ficar dormindo. Né? Negócio assim, né? Tão cantado, né? Cantado, né? Ele fala cantado. Né? Eu acho que é por causa daquela liturgia que eles falam. Né? Eles falam, né, constantemente. Mas a nossa asepsia, e isso é muito podre, sabe? Porque quando a igreja não entende isso, aí a pseudo-prudência, a asepsia moral e espiritual de alguns tem a intenção de fazer com que aqueles que são convictos pareçam pecaminosos. E a gente percebe isso com facilidade. Então, o que nos impede, aqui para a gente caminhar para o fim, o que nos impede, irmãos? Isso aqui é importante, viu? O que nos impede de realmente odiar que Deus odeia? O que é que nos impede? Porque nos impede. Ora, eu vejo isso constantemente, então nos impede sim. Né? O que nos impede é uma síntese só, bem resumida. O temor a homens.
É o que nos impede. O que nos impede de odiar o que Deus odeia, nós nem permitimos que a palavra ódio passe pelo nosso vocabulário. Imagine aí, ó, você pode ser rejeitado pelo mundo por causa do temor a Deus, ou você pode ser rejeitado por Deus por causa do temor ao mundo. Você vai escolher o quê? Você pode dizer, temor a Deus, mentira. Vai não. Vai não. Você pode dizer isso, mas no seu dia a dia é mentira. Se fosse assim, você não contendia com Deus por causa de relacionamentos, namoros, amizades, trabalhos. Mas não é assim na prática. É claro que nós, muitas vezes, somos hipócritas o suficiente para dizer isso, né? Mas azar o seu quando você tem uma igreja que não permite dizer isso. Azar para a sua carne e felicidade para você. Em síntese, o temor a homens. Então, nós tememos o quê, irmãos? E sonhe no seu coração, por favor. Nós tememos ser desprezados, nós tememos ser rejeitados, nós tememos ser isolados. Nós tememos que não gostem de nós tememos que não nos bajulem, nós tememos não ser elogiados, nós tememos não ser aceitos. Nós tememos o desprezo social, nós tememos o desprezo afetivo. Nós não suportamos o fato de que aquela pessoa, nesse momento pode estar falando mal da gente, pode estar sorrindo, tripudiando naquilo que julga desprezível em nós. Nós tememos isso. Nós não gostamos disso. Por isso, nós criamos racionalmente, raciocínios lógicos para enganar a nossa própria consciência, a nossa própria fé, para desculpar o temor que nós temos de homens. Porque nós não vamos dizer isso. E mesmo que isso signifique de forma velada, escondida, o nosso desprezo a Deus. E quando nós achamos cúmplices que reforçam isso, aí nós estamos no paraíso da nossa estutice. Né? E o pior disso é que nós não somente hoje achamos pessoas que caminham conosco e sejam nossos cúmplices, mas hoje nós achamos igrejas que nos abraçam completamente, pastores que deveriam nos expor, que nos abraçam completamente e entendem. Né? Essa é uma das grandes desgraças, mas a verdade é que lá no fundo, no lixão da sua consciência, né? No lixão da sua consciência, você sabe o que está fazendo. Você sabe. Você sabe. Você sabe realmente o que você está fazendo. E é isso que dá mais ira a quem lhe exorta. Porque nós sabemos que você sabe o que está fazendo. Mas por enganar a si mesmo durante tanto tempo, você nos insulta achando que pode nos enganar. É isso. É isso. Imagine o povo de Deus, quando Deus diz, abomino as tuas festas. As reuniões solenes, abomino. Aí Jeremias vem exortá-los. Não somos nós fiéis ao Senhor! Não somos nós fiéis ao Senhor! Você acha que eles falaram isso mentindo? Não, eles tinham plena consciência de que eles estavam sendo fiéis ao Senhor, irmãos. Plena consciência. No fundo, eles julgavam realmente. Imagina, passa geração entre geração e a geração seguinte herda aquele culto hipócrita, aquele culto pecaminoso. Eles achavam que realmente estavam. Achavam mesmo. Mas isso não é suficiente. Lá no fundo, olhando para a lei de Deus, você sabe. Então, como nós podemos resolver isso? Como nós podemos resolver essa distorção, essa corrupção, essa disfunção da nossa fé? Eu coloquei 4 pontos aqui. Primeiro, compreendendo que Deus não odeia a criatura que Ele criou. Compreendendo que Deus não odeia a criatura que Ele criou, mas odeia o mal que ela se tornou. Esse é o primeiro ponto. Os pontos estão harmonicamente unidos aqui, então um vai depender do outro. Compreendendo que Deus odeia a criatura que Ele... não odeia a criatura que Ele criou, mas odeia o mal que ela se tornou. Segundo, entendendo que o mal que Deus abomina, entenda isso, não é uma substância. Então não existe sem as pessoas que o praticam. O mal que Deus abomina, por exemplo, Deus odeia a arrogância. A arrogância existe sem as pessoas que a praticam? Não existe.
A soberba existe sem as pessoas que a praticam? Não existe. Então, por mais que Deus não odeie a criatura, Deus abomina as coisas que as pessoas praticam, os pecados que as pessoas praticam. Então, entendendo que o mal que Deus abomina não existem as pessoas que o praticam. Terceiro, compreendendo que é impossível separar o mal que Deus abomina da pessoa que o exerce. É impossível separar o mal que Deus abomina da pessoa que o exerce. E por fim, quarto, assumindo que quando alguém abraça o que Deus abomina, ele o faz por sua livre escolha e conveniência. Quando alguém abraça o que Deus abomina, o faz por sua escolha e por sua conveniência. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é muito fácil nós fazermos uma dissociação dessa realidade. Eu odeio o pecado, mas eu amo a pessoa que o pratica. Como é que nós vamos conseguir equacionar isso? Como? Então, quando nós assimilamos e abraçamos essa realidade, tudo que eu acabei de dizer, nós não tomaremos o desprezo que nós precisamos exercer como um sentimento ruim, como um descontrole, como uma falta de mansidão. Ira é o contrário à falsa de mansidão. Abominação, desprezo é o contrário da falta de serenidade. Não é isso. Mas nós, na verdade, tornaremos uma réplica da santa justiça de Deus. Entenda, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós percebemos que essa não é uma realidade matemática. Não é tão simples, não é tão óbvia, não é tão lógica assim. Então, para isso, irmãos, nós também precisaremos discernir os efeitos redentivos da obra de Cristo Jesus naqueles que pecam. Mas aqueles que pecam, e é isso que nós precisamos discernir, existe aqueles que pecam e são escravos desse pecado, existe aqueles que pecam e não são escravos desse pecado. A cada um nós trataremos diferente. Aqueles que pecam e são escravos do seu pecado, nós exerceremos o desprezo de Deus. Aqueles que pecam e não são escravos do seu pecado, nós exerceremos a graça e a misericórdia de Deus, para que nós sejamos instrumentos de purificação para esses irmãos. E isso daqui é muito importante entender essa dinâmica. Porque, embora não seja possível separar o que Deus odeia da pessoa que abraça aquilo que Deus odeia, porque aquela pessoa se torna uma incubadora daquilo, aquela pessoa que exerce, ela incuba, ela encapsula aquilo, ela é tomada por aquilo, meio que criando ramificações no seu coração. Existe uma única forma de contrariar essa realidade de união. O único antídoto é Cristo e a sua obra. E é isso que nós precisamos ver nas pessoas que praticam ou exibem em algum momento aquilo que Deus abomina. Nós precisamos identificar isso. Se há naquela pessoa o antídoto, se há naquela pessoa a obra de Cristo. Porque é a única coisa que pode dissociar, divorciar aquilo que Deus abomina dessa pessoa que a pratica. É a obra de Cristo Jesus. Porque quando há a obra de Cristo Jesus, naquela pessoa há temor, arrependimento e fé. Temor, arrependimento e fé. E quando isso acontece, no primeiro indício da prática de manifestação daquilo que Deus abomina, são todos os pecados. No primeiro indício vem a obra do Espírito Santo de Deus naquele penitente, não no impenitente, mas no penitente. E quando vem a obra do Espírito Santo, quando ele é tomado, quando ele é percebido pela instrumentalidade de outros, então há temor, arrependimento e abandono. Mas o que é que acontece muitas e muitas vezes? Quando há temor, arrependimento e abandono, ele reconhece, se humilha do mal cometido. Mas o que nós vemos muito é que quando há exposição, há proteção. E quando há proteção do pecado, não tem margem para misericórdia e graça. É ódio, desprezo e abominação.
nós só despejamos os efeitos da obra de Cristo no pecador quando esse sendo exortado a arrependimento, temor e abandono. Porque será a demonstração de que a obra de Cristo Jesus está sendo infundida nele pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando há defesa, só o diabo defende o pecado. Só os filhos das trevas defendem o pecado. Mas nós vemos isso dentro da igreja do Senhor. Pessoas defendendo o seu pecado. Como nós deveríamos ficar, irmãos? Imagine você surpreendido com o pecado. Mas, não existe mas. Deus me chamou para pastorear sua alma. Cala-te, não existe mais. Humilha-te, não existe mais. Os oficiais da igreja lhe chamaram para a conversa. Não existe mais. Não existe mais. Irmãos mais velhos, mais maduros, lhe chamaram para a conversa. Não existe mais. Não existe. Mas, irmão, não existe mais. Não existe. Porque senão, a sua argumentação vai ser recebida como o dialeto do inferno. Como filho de Satanás. Porque por mais que você entenda que não praticou isso, você deixou transparecer isso em alguma medida. Isso já é pecado, a aparência do mal. Quando não há temor, arrependimento e abandono, nós não derramamos misericórdia, compaixão e graça. Não derramamos. Nós não fazemos isso, porque não há evidência da obra do Espírito Santo. Um crente não defende o seu pecado. Nunca. Nunca. Escolhas revelam o temor do Senhor. Uma única escolha muda tudo, irmãos. Tudo. Nosso Senhor, Deus misericordioso, como nós precisamos do Senhor, Deus. Senhor, invade a nossa mente. Invade o nosso coração, ó Deus. Toma todas as estruturas dele, até o lixão da nossa consciência e limpa-o, ó Deus. Limpa-o completamente, ó Senhor da glória. Vence-nos para ti, ó Pai Santíssimo. Toma-nos com as tuas mãos poderosas, purificadoras. Lava-nos completamente, mais e mais, diariamente. As sujeiras que tentamos com toda contundência jogar sobre nós, ó Deus. Ó Senhor, limpa-nos dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios, das nossas próprias prioridades, ó Deus. Como o temor a homens é sutil, Deus. Como o egoísmo é um combustível para esse temor. Ajuda-nos, por favor, Deus. Ó Pai gracioso, ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor. Amém.